A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs da Igreja Júbilo de Jandira. Estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da classe Semeadores de Cristo, com os professores Stephanie e Ciro Valadão. Hoje falaremos sobre a lição 1, Mateus, o Evangelho do Rei, do livro Os Evangelhos, uma história, 4 dimensões. Começando com o textuário, está escrito assim: E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. Isso está escrito em Mateus 27, 11. O texto bíblico básico é Mateus 2, do 1 ao 10. Vamos à leitura. E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no templo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém disse: Ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Cada evangelista expõe um aspecto diferente do mestre. Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos como servo de Deus, Lucas como filho do homem e João como filho de Deus. Nesta lição, veremos Mateus apresentar Jesus como o rei prometido de Israel. Concomitantemente, analisaremos o impacto desta revelação. O Evangelho de Mateus ocupa um lugar de destaque na Bíblia, sendo a ponte que conecta o Antigo ao Novo Testamento. As alusões que o evangelista faz aos textos veterotestamentários, ou seja, do Antigo Testamento, reiteram tal assertiva. Tradicionalmente, desde a Igreja primitiva, atribui-se a escrita do livro ao apóstolo Mateus, também chamado Levi, que era ex-coletor de impostos. Não há evidências sólidas que nos permitam indicar com precisão a data e o local de origem do referido texto, mas acredita-se que tenha sido escrito por volta de 50 a 70 d.C., na região da Antioquia. Evidentemente, quando lemos a Bíblia para a edificação da nossa fé e crescimento espiritual, as questões analíticas são sempre válidas, porém secundárias. O alvo principal de nossa relação com as Escrituras é crer no plano redentivo, perpetrado na cruz, em favor da humanidade. A mensagem do Evangelho não começa com um "era uma vez". Ela foi cravada nas páginas da história, tendo como tônica o poderoso nome de Jesus, o Cristo. Isto nos faz ter a certeza de que a nossa fé não está consolidada em uma fábula ou em um conto fictício, mas em um fato histórico verdadeiro. Observamos na conclusão do Antigo Testamento que a nação escolhida aguardava a chegada do Messias, há tanto tempo prometido. Mateus mostra e comprova que Jesus é esse rei. Nesta lição, veremos como a profecia messiânica cumpriu-se na história,
ressaltando o impacto que tal evento produziu nos homens daquela era e de todos os tempos. 1. Linhagem incomparável. Um rei não é escolhido por meio de processos eleitorais. Sua condição de soberano é determinada no nascimento. As genealogias são usadas para autenticar a origem das linhagens reais e comprovar a nobreza de quem está no trono e de seus sucessores. No primeiro versículo do primeiro capítulo de seu Evangelho, Mateus já anuncia a substância e o propósito de seus escritos, livro da genealogia de Cristo. Ambientado em uma atmosfera messiânica, o ex-coletor de impostos afirma que Jesus é o esperado filho do rei Davi e filho de Abraão, em quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mateus conecta Jesus às duas grandes alianças estabelecidas entre Deus e Israel. Vamos ler Mateus 1:1. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Linhagem incomparável 1.1 Filho de Davi. Na história, Abraão antecede Davi cerca de 1000 anos. Partindo desta premissa primeiro, Jesus seria filho de Abraão e depois filho de Davi. Mas Mateus cita propositalmente o nome de Davi antes do de Abraão, na intenção, ao que tudo indica, de destacar a sua realeza. Naquele tempo, os judeus esperavam a consolação de Israel, um rei maior e mais poderoso do que Davi. E Mateus começa seu evangelho afirmando que Jesus é esse rei. A grandeza gloriosa e a superioridade de Cristo residem no fato de ele, mesmo sendo filho de Davi, ser também inquestionavelmente o Senhor de Davi, comprovando assim a sua origem divina. Vamos ler Mateus 22, do 41 ao 46. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: Então por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chamou o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Vale destacar que toda vez que alguém o chamava de filho de Davi, como os cegos e a mulher cananeia, por exemplo, Jesus parava e realizava um milagre. Esse vocativo filho de Davi revelava que o interpelante ou a pessoa que o chamava assim havia reconhecido a sua realeza. Em Apocalipse 22:16, Jesus declara: Eu sou a raiz e a geração de Davi. Segundo Warren W. Wiersbe, Jesus é a raiz porque é eterno e deu a vida a Davi. E ele é a geração pelo fato de seu nascimento humano estar ligado à linhagem de Davi. Filho de Abraão. Depois de demonstrar sua fé e obediência a Deus no Monte Moriá, Abraão recebeu a promessa direta do Senhor de que todas as nações da terra seriam benditas em sua semente. Vamos ler. Gênesis 22, versículo 18. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Naquela ocasião específica, o Eterno revelou ao patriarca que ele seria o progenitor do povo que daria o rei e Messias ao mundo. Abraão entendia que o nascimento de Isaque prepararia o caminho para a vinda do Messias. Ele não esperava que o seu filho viesse a ser, por si, a esperança da humanidade. Deste modo, quando Mateus apresenta Jesus como filho de Abraão, ele o identifica como o filho da promessa. O bendito Salvador é filho de Abraão por excelência.
Entretanto, ele é maior do que Abraão. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Isso está escrito em João, capítulo 8, versículo 58. Em sua infinita graça e misericórdia, Deus, por intermédio de Cristo, abençoa todos aqueles que exercitam sua fé, assim como Abraão. Improváveis ascendentes. Algumas dinastias reais omitiam de suas genealogias quem pudesse desonrar a nobreza, mas é incrível como Deus faz diferente. Ele inspira Mateus a incluir pessoas completamente improváveis na genealogia do Rei Jesus. Se dividirmos os 17 primeiros versículos do capítulo do Evangelho de Mateus em 3 blocos de 14 gerações, entre elas encontraremos a citação do nome de algumas mulheres, a saber Tamar, Raabe e Ruth, Batseba e Maria. Este fato em si é no mínimo incomum, pois de modo geral nomes femininos não eram incluídos nas genealogias. Mateus quer sublinhar a maneira como Deus se faz presente e operante na história, ressaltando que até os excluídos são acolhidos por sua misericórdia. Essas mulheres ilustram a graça divina. Elas foram instrumentos de Deus para dar continuidade à promessa messiânica. O Redentor foi trazido ao mundo não por demandas biológicas da natureza, mas por sua graça imprevisível, que sempre esteve na base da promessa. Do tronco de Jessé sairá um rebento e de suas raízes um renovo. Está escrito em Isaías 11, versículo 1. O exílio judaico na Babilônia reduziu a dinastia davídica a um toco. O profeta Isaías está dizendo nesse verso que desse toco cresceria um galho ou renovo que reavivaria a dinastia messiânica, o Rei Jesus, descendente de Davi. Essa foi a primeira parte da nossa lição e nós aguardamos os amados irmãos e irmãs na parte 2. Até a próxima!